Nosso assunto é portas abertas para a reconciliação, e a cada semana, né, o pastor Léo, que é o nosso pastor de família lá no Rio de Janeiro, ele passou um conteúdo que a gente pudesse compartilhar. E eu estou deixando esse mês inteiro a Deise abrir, né? A Deise, quando começa a escrever, gente, eu vou te falar, hein? Olha, hoje nós temos quantos slides aí? 250? Brincadeira. Mas é bom demais. E a Deise tem muita inspiração. Aliás, ela deveria escrever mais, ter uns livros, porque ela é boa nisso. Deus dá muita inspiração para ela. Então, nós estamos aí nessa semana, e a gente queria falar um pouquinho sobre esse conteúdo de portas para a reconciliação. Gente, eu quero te falar o que Deus mais ama. Eu gostei muito dessa imagem. Sabe? Aquilo que é mais importante, gente, é você viver bem um com o outro, cara. Não está falando de sermos perfeitos, está falando de nós mantermos um ambiente saudável. Errar, nós erramos. Mas quando a gente erra, é só ir lá e pedir perdão, reconciliação. Deixa eu te abraçar, eu te amo. Pronto. O que Deus mais ama é que seus filhos andem em paz uns com os outros. E isso já começa, gente, dentro da nossa própria casa. O nosso esposo, o nosso marido, porque veja, o ambiente que eu crio com a Deise, isso toca os meus filhos. Os filhos percebem tudo que acontece entre aqui e aqui. Isso aí é total. Eu nunca me esqueço, uma vez, olha, Rodrigão, beleza? Trouxe um negocinho para você. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu estava no supermercado, aí eu estava vendo um menino de, provavelmente uns 9, 10 anos, né? E aí os pais estavam ali, meio um com o outro, assim, meio, dando as palavras e tal, e o menino está para lá e para cá. Mas criança tem sensibilidade, percebe. Em um determinado momento que os dois estavam indo para uma prateleira, o menino veio, meteu a mão assim na mão dela e na mão dele e fez assim, ó. Rapaz, que recado é aquele? Mas eu tenho um olho pequenininho, não observo nada, né? Eu só estou vendo a cena, né, cara? E aquilo ali falou muito alto ao meu coração. Por quê? Porque o ambiente da casa, ele é regido pela atmosfera que eu tenho de relacionamento um com o outro. Entende, gente? Isso é muito importante, isso traz segurança para o teu lar. Teus filhos crescem numa personalidade de segurança, porque eles dependem desse amor compartilhado, que não é um amor perfeito, mas é um amor que ama, que se reconcilia, que abraça, né? Que vai crescendo e sabe o que sai da boca e não deve sair da boca, sabe o momento de se calar, sabe o momento de se falar. Quem está vivo aí? Aleluia! É isso aí. Então, é bom porque nós temos Jesus e nós não somos perfeitos, Ele vai fazendo a gente crescer ao longo da jornada, né? Esse ano vamos fazer quantos anos de casado, minha linda? 40. Meu Deus, 40 anos, não fala isso não. 43 de namoro. Isso. Então, nós estamos juntos há 43 anos. Então, beleza, chegamos até aqui, a gente tem sido construído e vamos continuar, porque não termina, né? E a gente vai aprendendo isso, aquilo outro. Então, eu quero te falar que há esperança para teu casamento, para tua casa. Sim, amém. Você fala assim, pastor, já não tem mais jeito, está tudo fechado, ninguém mais fala com ninguém, foi embora, 10 anos que eu não falo com fulano de tal. Cara, vai mudar. Amém. E o Espírito Santo, ele é em mim e em você o perfeito reconciliador. O amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Então, sempre haverá uma janela e uma oportunidade na sensibilidade que Ele vai te dar de reconciliação em qualquer área. Quando se trata de pai, mãe, filhos, né, pessoas que estão ali dentro da casa, é muito importante, gente, nós andarmos juntos. Pois é. Lembra do testemunho do Luciano aqui com a família dele? Coisa fantástica, coisa mais linda. E Deus está nisso. O que Deus quer é que nós sejamos instrumentos de reconciliação também. Amém. Ok? Uns com os outros, né? Então é uma missão da igreja muito grande. E somos nós, não é só uma missão de púlpito, mas no nosso dia a dia, nós expressarmos isso. Expressarmos esse amor de Deus que é para todos, Ele quer alcançar a todos. Então, vamos embora na nossa jornada. Vou ler aqui um textozinho. Beleza, vou deixar agora a Deise mandar e conduzir aí. Bom dia, igreja querida. Amamos vocês. Muito bom estar aqui. O Elim falando sobre essa questão, né, da reconciliação, nós somos ministros e mensageiros, né? Olha que privilégio e que responsabilidade, né? Mas, olha, nós estivemos lá no Remi
E eu tinha esse livro em casa, estava comigo há muitos anos, deve ter assim uns 20 anos que eu tenho esse livro do pastor Josué, e ele estava nessa conferência, 23 atitudes para revolucionar seu casamento. E eu botei dentro da minha bolsa, e eu li, ele tem vários poemas que ele faz para a esposa dele, para os filhos. E esse aqui, não sei se é a autoria dele, que os outros são, mas ele diz assim: que família! 10 filhos, 10 vidas, 10 desafios. Me canso, me entrego, me apego. São meus, são teus, são de Deus. São promessas, são filhos da graça. Noites não dormidas, muitas noites perdidas. Tudo isso para não perdê-los. Que família! Todos na festa, sem briga, sem pressa. Irmãos, genros, cunhados e noras. Não tem hora, ninguém chora, pois todos festejam dentro e fora. Que família! Tem culto, tem vida, tem salmos. Tem música, tem amor, por isso vencem a dor. Tem paz, tem perdão, tem comunhão, tem coração. Tem graça, tem tudo, tem Deus. Que a nossa família seja assim. Eu amei isso, né? Eu tenho isso há muitos anos. E eu sempre queria usar esse texto, eu falei, é hoje. Aliás, gente, quando ele falou que eu estou preparando, puxa aqui que saiu. Nós pregamos domingo passado na nossa igreja em São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, e aí eu falei que antigamente, né, a Poli e o Rafa são testemunhas. Nós pregamos sobre família juntos há muitos anos, muitos anos. Todo ano, né? Todo ano. E agora, né, graças a Deus, nós temos outros pastores, porque éramos só nós e o pai do Rafael, que era o nosso querido pastor Nélio, que já está lá, foi promovido. Então, éramos só nós. Só que muitas vezes, gente, era uma luta para eu falar. Ele falava, você lê os versículos. Eu falei, não, senhor, eu quero falar. E quando eu tentava falar, dá licença, posso falar ali só um minuto, né? Não é, Rafa? Então, por muitos anos, foi uma luta ferrenha, né? Agora o jogo virou. Eu acho que eu estou aprendendo, né? Agora o jogo virou. Então, hoje eu vou falar. Amém. Você pode falar. Eu vou sentar. Não, você pode falar também, mas agora o jogo virou. Tá certo. Amém. Eu fico feliz. Então, gente, o tema dessa semana, né, que todos estão falando, é esse... Passa aí para mim, amor. Ah, sim. Vamos lá. É esse tema aqui que vocês devem ouvir à noite também, não é isso? Pode voltar, amor. Favorecidos. Então, esse é o tema que estaremos falando em todas as nossas academias, tá? Então, eu vou ler uma parte primeiro, antes de colocar o texto bíblico, que é em Provérbios 3, de 1 a 4. Como ficou muito grande, eu vou ler a primeira parte e vou deixar aqui segunda para vocês. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. E agora eu peguei só essa parte. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. Que passagem, né? Essa passagem de Provérbios. Então, essa palavra que fala dessa palavra também que a gente vai falar, favor, e também sobre bondade daqui para frente. Então, graça você conhece, é favor imerecido, ela é um atributo da bondade, da benevolência e da misericórdia de Deus. Então, não precisamos nem falar sobre a graça. O pastor acabou de falar aqui que somos salvos pela graça, né? Então, na Bíblia, essa palavra bondade, ela frequentemente se confunde com favor e graça. Por exemplo, vou pegar aqui o Rafa, que conhece bastante grego e hebraico, mas no hebraico, essa palavra chesed, ela é traduzida muitas vezes como bondade. Você vai ver na Bíblia várias versões, né, onde está citando favor, graça, mas ela é confundida ou traduzida como bondade, amor leal ou misericórdia. E ela significa, essa palavra bondade, um favor também imerecido e constante. Agora, aquela outra palavra que é tão conhecida, charis, é charis? Charis, tá. No grego, a outra no hebraico, é traduzido por graça ou favor imerecido. Também significa serviço, proteção, bênçãos e benefícios. Vou falar um pouquinho dessa palavra bondade. Essa palavra bondade derramada, né, sobre nós,
ela é muito bem colocada na vida de Davi numa certa ocasião, em várias ocasiões, né? Um exemplo Um exemplo dele, né? só, na vida daquele menino chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete, gente? Neto de Saul, filho de Jonatas. Então, eu vou ler para vocês, que fala lá em 2 Samuel 9:1. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade. Essa palavra é favor, é graça. Para com ele, por amor de Jonatas. E aí passa para frente, no versículo 3, diz assim: respondeu o Ziba, né? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E no 4:5, Davi diz assim: onde está? Então mandou o rei Davi chamar Mefibosete, né? E quando Mefibosete chega, ele se inclina diante do rei e diz assim: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? E Davi disse: você comerá pão sempre à minha mesa. Então, aqui a gente vê essa palavra bondade que Davi está falando, que é esse favor que nós vamos falar aqui. Então, de Lodebar para o palácio. É isso que Deus quer fazer. De tirar lá do lugar esquecido, né, abandonado, onde você estava aleijado, né, de futuro algum para a mesa do rei, para comer pão todos os dias. Muito né? legal. Que mudança. É. E que lembrete para todos nós de saber que Deus nos tira dos becos de Lodebar e nos faz assentar na sua mesa. Hoje nós assentamos aqui na mesa. É isso aí, olha que legal, gente, porque isso aqui prefigura algo muito legal. Você sabe que Davi tinha uma aliança com Jonatas? Tinha. Então, nós também temos uma aliança no nome de Jesus. Veja quantas coisas são ricas para nos ensinar. Por que a Bíblia declara que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida? Porque faz parte da aliança. Nós somos aliançados com Deus Altíssimo. Aleluia. Aliançados pelo sangue de Jesus, fazemos parte. Então, o que você deve esperar de Deus é simplesmente o que está escrito. Você deve declarar todo dia: bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Aleluia. Gente, isso não é orgulho. Isso é uma aliança. E não tem como quebrar. E Davi tinha uma aliança com Jonatas. E depois que ele chega aonde ele chegou, ele falou: peraí, ele se lembrou da aliança que tinha com aquele amigo dele, que já não existia mais, mas tinha uma família. E a aliança que os povos faziam naquela época, antigamente, era uma aliança que durava gerações todas. Não tem esse negócio de: morreu meu amigo, tchau, um abraço. E é o filho dele, né? E a esposa? Como é que fica? Então, isso é muito tremendo para mostrar, e isso também mexe muito com o meu coração, de eu saber que todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão. Aleluia. Alcançarão minha esposa, alcançarão os meus filhos, amém, alcançarão aqueles que trabalham comigo no ministério. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma graça de Deus, de uma bondade. Eu recebo isso porque é assim que Deus é. Aleluia. Ele não pode negar quem Ele é. Não pode. Quantos creem? Aleluia. Gente, tudo é crença, pastor, mas não estou sentindo isso, não é para sentir. Declara todo dia, crendo que ambientes de favorecimento serão abertos para você. Amém. Situações de favorecimento serão abertas para a tua vida e para a minha. Amém. Eu vejo isso acontecendo comigo, gente. Sim. Eu já comentei isso com poucas coisas, tipo um shopping lotado, aparece a vaga que é para mim, aleluia. Um anjo separa e tal. Esse final de semana intenso aí, eu vi lá coisas acontecendo, vendo o favor de Deus sobre a minha vida. Isso deixa o coração da gente pequenininho, mas faz parte da aliança. E eu tomo posse por fé. Se você tem uma herança, você tem que tomar posse por fé. Sim. Abraça de coração o favor de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Então, a gente vai passar agora um slide aqui sobre essa palavra também. A bateria está baixa. Então, essa palavra mercê também significa favor, benefício, graça ou recompensa. Ela vem do latim, essa palavra chama mercis, né? Significa salário, recompensa ou preço. E ela pode ser usada em diferentes contextos, né? É algo bom concedido por alguém, um benefício ou uma recompensa e também um privilégio. Eu lembrei de uma oração que Jabez fez. Eu acho que vou preferir esse aqui. Minha voz está estranha. Aleluia.
Eu lembrei de uma oração que vocês conhecem de Jabez, que ele diz assim, lá em 1 Crônicas 4:10, ele diz assim, ó, que me abençoes. Essa palavra que me abençoe é que eu seja favorecido. Jabez teve a ousadia de fazer uma oração a Deus, ó, que tu me abençoes, que eu seja favorecido e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa é uma oração muito linda de Jabez. Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos, sobre alguns benefícios de caminhar no favor de Deus. Então, alguns benefícios, vamos lá. São só 315, mas... Não, gente, vamos passar rápido. Nós vamos falar primeiro de Moisés, tá? Algumas coisas que aconteceram, que são muitas, né? Primeiro é esse, reconhecimento pelos inimigos. Está lá em 11, bota para mim, amor, a passagem. Está lá em 11, Êxodo 11, 3. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e também aos olhos do povo. Então, aqui nós vemos que Moisés foi reconhecido pelos seus próprios inimigos. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Vamos botar aqui, nós não temos inimigos de carne e osso. Nós sabemos que a nossa luta é contra sangue e carne. Mas nós vamos ser reconhecidos. Quando o inimigo olha para você, o diabo olha para você, ele sabe quem você é. Talvez você não saiba totalmente, não tenha uma identidade muito definida, mas ele sabe que ele ali é filho de Deus. É um filho de Deus favorecido. Favorecido. Né? Ele sabe que não pode tocar, ele tenta. Mas então, Moisés, a Bíblia diz que ele andava com Deus. Isso. Né? Então, ele teve esse favorecimento dos seus inimigos. Outro benefício, nós caminharmos no favor de Deus... Restituição do que o inimigo roubou. Também. Aleluia, hein? Você pode dar um amém aí? O que ele tem roubado na sua vida, na sua família? Quantas coisas que ele tentou tirar no nosso passado, né? E nós estamos ainda sofrendo algumas consequências, mas vão ter restituição. Isso aí. Quando você sentir que ele está te atacando, está tentando falar, fala assim, se prepara, porque vai ter restituição. Então, aqui em Êxodo, capítulo 3, 21, diz assim, eu darei, olha a palavra de novo, mercê, favor. Eu darei favor a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, vocês não vão sair de mãos vazias. Você não vai sair. Tá? Você pode ter estado no Egito como todos nós estivemos, mas nós fomos libertos. Né? E nós vamos sair com despojos. Amém? Então, vai ter restituição do que o inimigo roubou. Gente, a gente vive momentos, nós vivemos de situações, às vezes familiares, que pode dar esse selo, a esse pensamento que nós perdemos. Perdemos aquele relacionamento, ou aquilo foi quebrado. Eu quero te falar que Deus ele está totalmente envolvido em trazer de volta. Ele traz de volta. E nós temos que crer, porque esse é o coração dele. Não tem na visão dele nós estarmos debaixo e vivemos debaixo de um prejuízo. Tudo é circunstancial. Eu amo o apóstolo Paulo para dizer, olha, cara, essas coisas aí que você está vendo, elas são momentâneas. Elas estão sujeitas à mudança. Aleluia. Né? Eu vim debaixo de chuva na segunda-feira, mas hoje está um dia lindo aqui. Cheguei em São Paulo, um dia maravilhoso. Então, ao olhar de Deus, tudo muda e a gente tem que ter também essa expectativa de esperar, aguardar em Deus a movimentação. Tem muita restituição em termos de relacionamento, de aspecto familiar, que você já percebeu, eu também, que se a gente insistir, piora. E muitas vezes a gente quer trazer essa restituição na força do braço, não é? Né? Tal, não, deixa comigo e tal. E aí a gente acaba piorando uma situação. Né? A gente vai lá, quer dizer umas coisas e tal. Bom, se a gente coloca diante de Deus, você vai ver que Deus começa a movimentar o coração das pessoas. Aleluia. Eu creio que é um momento certo de coração para que tudo aconteça. Amém. Eu me lembro de uma vez, Deus está falando uma palavra para mim. Eu já compartilhei isso antes, mas quero só trazer esse conteúdo, de que passaram-se muito tempo, passou muito tempo. E um dia, então, Deus, eu voltando daquela minha atividade física que eu estava fazendo, e aí chegando perto de casa, caminhando, ele falou, ó, quero te falar agora.
Gente, eu não estava pensando nisso. O Espírito Santo veio firme e disse assim: comecei hoje a trabalhar no coração de fulano de tal para salvá-la. Aleluia. E, gente, isso já estava no meu aguardo de coração muitos anos. Aleluia. Então, se envolve toda a família. Se você não tem todos ainda que servem a Deus junto contigo, se você ama a família, você sabe que uma promessa de Deus, cara, não tem como deixar de se cumprir. Aleluia. Mas há necessidade que eu e você abrace como testemunha dessa verdade, para que essa verdade ela se cumpra. Se estabeleça. Crê no Senhor Jesus, você e toda a tua casa será salvo. Isso aí. Nós vemos essa figura por toda a palavra de Deus. Então abrace firme, porque não vai ficar nada para trás. Certa Não ocasião, Moisés falando lá para o faraó, disse assim: não vai ficar nenhuma unha sequer aqui. Não vai você, leva o seu gado, mas as crianças ficam, não vai ficar Não vai nada. ficar. Quantos amam a tua família aí? Amém, Jesus. Tem uns cabeçudos lá na sua família? Na minha também. Gente, esse cabeçudo Jesus ama. Não é? Então, o teu coração ligado com o dele, no testemunho, se 2 ou 3 concordarem a respeito do que está escrito, assim será. Aleluia. Então, é uma questão de tempo, mas não vai ficar nada na mão do inimigo. Aleluia. Teus filhos não vão ficar na mão do inimigo. Isso. Seus netos. Netos não vão ficar na mão do inimigo, porque é promessa. Ok, gente? Tem algo que é muito importante nós levantarmos, um coração que acreditamos no que Deus disse. Amém. E se Ele disse, está dito. Está escrito. Então faz parte do benefício da ação viva dele de favorecer também restituir. Sim, Jesus. Amém. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa. Eu e a minha serviremos ao Senhor. Serviremos ao Amém? Senhor. E eu quero, peraí, calma. Estou calma. Eu quero que você fale isso comigo. Eu creio que tudo que o inimigo roubou, na minha vida, minha família, será restituído. Em nome de Jesus. Em nome Amém, queridos? de Jesus. Então, agora vamos aqui para um terceiro. Próximo benefício do favor de Deus, da operação da manifestação, é um crescimento super acima do natural. Aleluia. E promoção na nossa vida. Amém. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a vida de José. Pode passar o... Não, eu vou ler primeiro... Põe só esse aí, Gênesis 39. São várias passagens, mas vamos ler só essa. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Você pode falar, o Senhor estava com José? E Ele está comigo? Diz assim, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso, essa palavra é aquela, amor leal, abençoado, benignidade, né? Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor, que é graça e mercê, aos olhos do carcereiro. Dentro da prisão, aquele homem teve favor. Então, gente... eu não sei, né? Você pode estar andando, se sentindo meio aprisionado, numa situação assim que parece que não tem saída, você não tem como sair. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Em todas as passagens, tanto na prisão, quanto na casa de Potifar, onde esse garoto estava, esse menininho, altamente favorecido, né? Ele era bem-sucedido. O que ele colocava a mão, ele era bem-sucedido, mesmo nos piores lugares. Mesmo sendo escravo, mesmo sendo preso, né? Mesmo sendo afastado da sua família, perdeu tudo, parece que ninguém lembrava dele. Onde estava Jacó e seus 11 irmãos? Mas Deus não esqueceu dele. Lá dentro, no pior lugar. Então, eu quero dizer que na pior circunstância que você possa estar vivendo, Deus está contigo. E ele aqui diz assim, o Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos de alguém que você esteja precisando. Então, que Deus possa olhar para você e vai encontrar o favor na sua vida, independente de onde você esteja. E eu fiz uma declaração, se você puder repetir, diz assim, eu declaro que eu e a minha família cresceremos, não só espiritualmente, mas emocionalmente, financeiramente e profissionalmente,
em o nome de Jesus. Aqui fala de um supernatural crescimento e promoção. Você conhece a história de José? É isso aí. Né? De um prisioneiro para ser o governador. Né? Então, é isso que ele quer fazer. Agora, vamos falar um pouquinho de... Quarto benefício Isso. aí, ó, seria esse: honrados e amados quando nos imaginamos menores e esquecidos. É um pouquinho da história de Davi. Essa passagem, pode colocar aí para mim, amor? 1 Samuel 16, 21, diz assim: assim, Davi foi a Saul. Ele ainda não era, ele já tinha sido, né, ungido como rei, mas ainda não era rei. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. E este o amou muito. Não amou pouco, não. Ele o amou muito e o fez seu escudeiro. Então, assim, a gente vê toda a história de Davi, né, embora esse rei tenha perseguido tanto, mas quando ele olhou para Davi, ele viu algo muito... Ele não sabia nem explicar. Ele só sabia assim: nossa, eu amei esse garoto à primeira vista, né? E amou mesmo, só que depois ele se deixou, né, dar uma brecha, uma legalidade para o inferno, e ele passou a perseguir aquele rapaz Davi. Mas, então, ele foi honrado e amado quando ele já estava se sentindo esquecido, e o menor. Ele era o menor, né, na sua casa. Né? Seu pai nem lembrou dele, lembrou de todos. Chama aí, Eliabe, chama aí os irmãos. Chama os irmãos, os taradões, os bonitões, os guerreiros, mas esqueceu daquele pastorzinho lá, né, que tinha só matado um leão e um urso. Mas ninguém viu, mas Deus viu. Né? Então, seremos honrados. Você pode repetir isso comigo? Eu e minha família. Eu e minha família. Somos profundamente amados. Profundamente amados. Altamente favorecidos. Altamente e grandemente abençoados. Grandemente abençoados. Independente de quem eu fui ou sou. Porque eu fui comprado por um alto preço de sangue. Amém. Aleluia. Gente, isso é uma operação crescente de Deus na nossa vida. Em qualquer estágio da nossa vida, nós entregamos a nossa jornada para Deus, né? Agora nós o conhecemos, fazemos parte da família. Deixa Ele trabalhar. Aleluia. Ele vai trabalhar te favorecendo, seja num ambiente pequeno ou alguma coisa, e você vai vendo a tua jornada crescer. Eu gosto demais de uma passagem, não sei se a Deise vai comentar um pouquinho para frente, mas no livro de Gênesis, no capítulo 26, Isaac ia sair daquela terra porque havia fome. E Deus dá uma declaração para ele dizendo assim: não saia daqui. Não saia daqui, porque olha só que coisa interessante. Está escrito assim: eu vou te abençoar, assim como eu abençoei o teu pai. Olha o coração de Deus. Ele é contínuo. O pai dele já tinha ido, agora é você. Você é como se você herdasse a bênção do teu pai. Amém. E é verdade. Amém. Fazemos parte da aliança. Não, assim como abençoei o teu pai, vou te abençoar. Então ele estava começando uma jornada ali, e diz lá que naquele ano, né, ele plantou e ele colheu a 100 por 1, por causa do favor de Deus. Aleluia. Havia algo ali, para você ter uma ideia, depois lê em casa, porque é bem legal, isso que a Deise está falando, que há um reconhecimento. O próprio povo, né, os filisteus que estavam ao redor, os príncipes, começaram a olhar a jornada, que aquilo ali, gente, não é uma jornada, perdão, não é uma jornada de um dia, 2 dias, é uma jornada que envolve anos. E aí o que acontece? Eles começaram a perceber que havia sobre a vida de Isaac, sua família, a mão de Deus e o favor. Chegaram para ele e falaram assim: faz aliança conosco, porque vimos claramente que Aleluia. a mão do Senhor é sobre a tua vida. Aleluia. Vou te falar. Entende, gente? É algo que nós carregamos, porque nós somos família do céu. Aleluia. Pertencemos a Deus. Em tudo que vocês colocarem a mão servindo a Deus, serão bem-sucedidos, gente. Aleluia. Mas isso envolve anos. Anos, de repente, ninguém me conhece, como assim Davi? Ninguém viu que ele matou um urso, matou um leão. Ele estava preparado para enfrentar Golias, porque ele cria em Deus. Aleluia. Não é verdade? Amém. Então os momentos vão chegando, e Deus então ele vai fazendo crescer isso na tua vida e na minha. Mas é bom a gente saber que em qualquer área que nós estejamos, mesmo no anonimato, ou um pouco mais em evidência, Deus está conosco. Aleluia. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá. Antes de você prosseguir, eu queria falar uma coisa. Ao longo desse mês de junho, que nós temos pregado sobre esses assuntos, né?
portas abertas para reconciliação, não é só uma coisa exclusiva de um marido e uma esposa, tá, gente? Isso aí é para filhos, pais, é para você que é solteiro, é para você que ainda vai casar, né, e já vai ter... Gente, quanta coisa maravilhosa está sendo falada, né? Eu aconselho você a assistir as nossas playlists desses domingos passados em nossas outras igrejas. Tem sido muito enriquecedoras. Então, não sinta assim, não, eu não sou casada, não, eu sou solteira. Não, é para você que é mãe solo, é para você que é para todos nós. Faz parte de uma família, né? Que faz parte de uma família. Então, nunca veja isso como uma coisa específica, eu, Elim, marido e mulher. Não é pai, é filho, é genro, é sogra, é nora, tá bom? Então, é isso aí. Nós vamos falar agora de Esther. Agora, do benefício, né, do favorecimento. O quinto seria um tratamento preferencial e proeminência, não é isso? Isso. Essa rainha Esther, né, que não era uma rainha, era uma mulher qualquer. É um exemplo. Para mim, Esther é minha netinha, que é uma princesinha. Fez 4 meses essa semana. A gente está, assim, babando, né, amor? A gente vem... Olha, a gente gastamos quase 10 horas, né, de viagem, o tempo todo a gente botando as fotos. Olha, amor, olha, não sei nem... Perigo até dele bater. Olha, amor, olha. Faz isso não. Não estava assim, não. Não, eu estou dizendo, eu te colocando em perigo. Mas, enfim, é outra história. Então, Esther, né, essa mulher que alcançou favor de todos quanto haviam. Né? Não vou entrar em detalhes, você conhece, com aquela... Como é que chama aquele rapaz que cuidava dela? Isso. Não. Não. O eunuco lá. Como é o nome do eunuco? Eunuco. Tem um Abiatar? Não sei, não me lembro. Esqueci o nome dele. Então, eu não vou ler essas passagens todas, a gente vai colocar só essa daqui, que é qual, amor? É 2:17. O rei amou a Esther. Gente, eu amei isso. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Tinham muitas mulheres para o rei escolher, mas ele amou mais. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Havia algo especial naquela menina, porque Deus tinha um propósito. Não que ela fosse melhor que ninguém, mas alguma coisa moveu o coração daquele rei para olhar para aquela moça de uma família humilde, talvez, e ele a amou mais, e ele colocou sobre ela benevolência mais do que todas as outras. E aí diz assim, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, assim, foi um tratamento preferencial em todos os sentidos, até mesmo um spa, né? De 1 ano, gente. Qual mulher que não queria um spa desse? Totalmente pago. Como disse o pastor, de grátis, spa grátis, mas muito mais do que isso, né? Ela teve esse favorecimento, né, preferencial, porque Deus tem para nós algo que Ele está olhando lá na frente. E Ele vai te favorecer no seu trabalho, Ele vai te favorecer na sua família. Onde você colocar os pés, você vai ter esse favor de Deus. Assim, do nada, né? Porque nada é do nada, você é alvo do favorecimento e do preferencial. Né? É aquela assim, mas eu não fiz nada, por que eu estou recebendo isso? Porque você está na fila do preferencial, que não são os idosos, não. Gente, Deus, quando trabalha com isso, Ele faz coisas que a gente nem imagina. Eu já vi vários testemunhos. Por exemplo, perdão de dívida. Mas assim, acabou, não tem mais nada e tal. Ele faz coisas que vão além da nossa cabeça, gente. Por causa do amor dEle, Obrigada, preferência dEle, de trabalhando situações na nossa vida, situações na justiça, que alguém pode dizer que isso aí é caso perdido. Para Deus não tem caso perdido, não. Isso aí. Olha a disposição que eu tenho de coração de Deus trabalhar e trazer respostas. Eu me lembro de uma família, muitos anos atrás, e nós éramos ainda de novo na igreja, assim, em termos de casamento, né? E eles também eram, e eles entregaram a vida para Jesus. E aí Deus começou a reconstruir aquilo que era um caos. Eles moravam de favor, num cantinho, numa casa, não sei aonde e tal. E Deus começou a trabalhar, porque eles amavam a Deus e serviam a Deus, realmente foram transformados pelo poder de Deus. Só para você ter uma ideia, um concurso que havia sido caducado, né, que a gente fala assim, né, passado da época para poder chamar, não sei quantos anos depois, não é que chamaram. Ela tinha feito um concurso para o... não fala o nome. Não vou falar o nome, é só do banco. Não fala. Mas tinha feito
um concurso para um banco desse aí bem alto. E aí ela foi chamada. Então, uma situação de que não tinha nada, com maior dificuldade, recebeu essa situação aí, chamada. A outra pessoa, ela voltou a estudar, se tornou professor de faculdade. Gente, é a mão de Deus, fazendo crescer. Ela não podia ter filho, ela era estéril, segundo os médicos naquela época diziam. Teve 2 lindas filhas. Amém. Eu acabei fazendo que ela me pediu a sala de parto naquela época. Meu Deus do céu, gente, é a mão de Deus. O homem não pode fazer. Então ele tem esse jeitão dele de trazer de volta, ou trazendo algo que você nem imagina que ele possa fazer, porque ele é rico de benevolência. Amém. Né? Então, a Aline falou sobre essas oportunidades de emprego, porque, gente, que tempo que nós estamos vivendo, né, tão especial e melhor para experimentarmos isso. Porque a Bíblia fala que foi para um tempo como este que ele levantou Esther, né? Então, foi para um tempo como este que você está aqui, você nasceu. Sim. E que ele quer te favorecer. Vamos lá, um próximo aí, sobre os benefícios e o favor de Deus sobre a nossa vida. Petições atendidas e revogação de decretos. Eu vou ler para vocês, porque é um pouquinho grande, eu não coloquei ali, nós não colocamos. Está lá em Esther 5, ainda falando de Esther, tá? 5, de 7 a 8, diz assim: então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte, que o rei perguntou para ela: o que você quer? Então, é o seguinte, se eu achei favor, esse é o livro que fala de muito favor, né? Se eu achei favor perante o rei, e se bem parecer o rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhes dei, que preparei para amanhã, então farei segundo o que o rei me concede. Vai até aqui o 8. E aí você conhece a história. Então, foi um pedido que ela fez, na verdade, ela fez 2 pedidos, ele recebeu. Então, foram petições atendidas contra um inimigo que queria destruir um povo todo. Então, a gente vê o favor na vida não só na vida da Esther, mas daquele povo, para preservar. E Deus pode usar você para preservar a sua família em situações de destruição. Deus pode usar você. Você é um canal do amor de Deus. Você é um canal, um mensageiro da reconciliação para livrar de coisas que estão lá programadas pelo inimigo para destruir a sua casa e a sua família. Mas Esther foi levantada para aquele tempo para ser essa mulher que intercedeu junto ao rei. Então, você é um instrumento de Deus para interceder junto ao nosso Pai por situações que você está vendo que vão ser destrutivas. Mas Deus vai te usar para que a vitória seja do Senhor. Amém, queridos? Então, e também, eu vou ler rapidamente, revogação de decretos. Está aqui no capítulo 8, de 4 a 5, diz assim: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, de novo, se eu achei favor perante o rei, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias. Então, ela pediu para ele revogar. Deus vai revogar decretos. Decretos que o inimigo está fazendo, planejando para a sua família, como eu acabei de falar. E ela alcançou favor. Então, toma posse disso para a sua vida, né? Eu botei aqui, ó, Deus usou a vida de Esther para alterar decretos de morte do seu povo. Uma mulher corajosa e sensível diante das necessidades dos seus irmãos. Não era só ela. Não era só o primo dela, Mordecai. Então, será que estamos sendo corajosos e sensíveis, compassíveis, diante das necessidades dos nossos familiares? Porque, às vezes, vamos falar assim, não, eu vou pedir o rei para me livrar, o resto, né? Cada um por si, Deus por todos. Então, ela podia falar, eu e meu primo vamos sair dessa, mas não, ela intercedeu por todo um povo. E aqui fala da nossa família. Será que a gente está sensível para colocar nessa brecha, fazer esse pedido de revogação de decretos, para o que está assim, pré-anunciando para a sua família, seu filho, sua mãe, seu pai, seus netos que estão indo, você vai fazer a petição ao rei e ele vai conceder, porque você é altamente favorecida. Amém, queridos?
Sétimo e último não, penúltimo, não, irmão? Não, Benefício de último. batalha vencida. Esse salmo que está aqui. Batalhas vencidas que você não terá que lutar. Tem tantas na Bíblia. Porque Ele é o Senhor da guerra. Amém. Uau. Nós pegamos aqui só duas. Salmos 44, 3, né? Eu acho muito linda essa passagem que diz assim: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Essa luta, gente, né? A gente acha que a gente vai, como a Aline falou, convencer todo mundo, mas aqui está dizendo, não foi sua espada não, Deise, nem foi o seu braço que te deu a vitória, mas sim o braço do Senhor. Então, reconhecimento que Deus está lutando nossas batalhas, que nós muitas vezes não teremos nem que lutar. Eu não vou ler essa próxima aqui, mas você conhece a passagem de 2 Crônicas? Crônicas, capítulo 20. Né, do rei Josafá, que ele diz assim, entre outras coisas. Primeiro, ele disse que estava com medo da grande multidão, que ele não sabia o que fazer. É o que a gente, às vezes, fala. Eu estou com medo, eu estou vendo o quadro se aprontando na minha frente. Me dá medo e eu não sei o que fazer. Eu não sei, mas Deus sabe. E aí, em certo momento, o profeta se levanta e diz assim, nessa batalha, você não vai ter que lutar, porque essa guerra é do Senhor. Né? Então, a gente entende que, como foi colocado aqui, batalhas vencidas que muitas vezes nós não teremos que lutar, só acreditar, só cooperar. Nossa cooperação é em fé, batalhas que você vê assim, impossibilidade, não tem como resolver. Não, está piorando. Você vai unir a sua fé ao que já está escrito e vai dizer, o Senhor é o rei da batalha, o Deus da batalha. Então, eu não vou lutar, eu vou só acreditar e declarar, já vejo tudo vencido. Pela fé, eu já vejo tudo resolvido. Eu já vejo essa doença exterminada, né, curada. Eu já vejo essa situação de vícios e drogas completamente sanados, né? Pessoas sendo libertas mesmo de vícios, de drogas e outras situações. E você botou esse, acho que tem mais um? Não, não, esse é o último. Certeza de que o favor me seguirá. Né? Esse é mais um benefício. Do favor de Deus. Certeza de que o favor me seguirá todos os dias, gente. São todos os dias, não é só um dia só. Como a gente falou, as próximas gerações também. Vamos falar um pouquinho sobre essas gerações. Esse salmo super conhecido, bota aí para mim, amor. Salmo 23, quem não conhece, né? Ali diz que a bondade e a misericórdia, né? Vou pedir aqui o Rafa e a Poli, vem cá. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, aqui está a bondade. Não é linda ela? E ali a misericórdia. Isso aí, também é lindo. Então, eu vou seguir minha vida e eu vou... E eles vão vir atrás de mim. Só que eu não posso ir mais. Então, vamos voltar para cá. Quem está atrás de mim? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Obrigada. Não vai sair? Porque todos os dias, não foi só aqui, né? Não foi só aqui. Isso aí. Então, que é legal, né? Quer falar de bondade e misericórdia, me segue. Me seguem. Interessante, né? Mas aí no Salmo 139, no verso 5, diz que Deus, tu me cercas por trás e diante. E sobre mim põe essa tua mão. Uma redoma, né? É demais, né? A mesma que estava sobre a vida de Jó, da qual Satanás também, né? Você não põe, tipo uma redoma, uma cerca, fala sobre uma cerca. Aleluia. Na sua família, em tudo que acontecia. Era a mão de Deus, era a manifestação diante de um servo dele, de alguém que pertencia a ele. É muito lindo, deixa o nosso coração pequenininho. Porque isso é a nossa resposta contínua, gente, de gratidão a Ele. Aleluia. Seja uma pessoa grata. Eu tenho visto que uma das maiores armas para vencer situações na vida é expressar gratidão a Deus. Amém. Nessa mesma passagem, 2 Crônicas, o rei manda que o povo fosse adiante com cantores e tal, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, engrandecendo a Ele, né? Louvando o nome dEle, porque Ele não tem como anular quem Ele é. E Deus é uma manifestação, gente, não é uma pessoa cruzada com os braços lá em cima, sentada e vendo o que está acontecendo. Não, Ele se manifesta. Você quer ver como Ele se manifesta? Olha que dia lindo está aí. Porque, mais uma vez, Ele deu ordem para que o sol se levantasse. Aleluia.
Mas um dia ele deu ordem para que todos sobre a face da terra fossem provisionados de tudo, né? Os animais, os pássaros. Ele deu ordem para que o teu coração continue a bater. Não tem como. Deu ordem para que as ondas, né, não ultrapassassem daquele limite. Ele manda. Então, Aleluia. gente, quando eu pedi para a Poli subir aqui e o Rafa, é para você lembrar, assim, de vez em quando que você estiver passando uns dias bem difíceis, olha para trás assim e vê quem está lá. Né? Então, é todos os dias. E ainda, nessa passagem, fala assim, todos os dias da minha vida. Então, ainda tem favor, né, não experimentado, que vão me seguir e vão me perseguir. Eles vão me perseguir. Então, você declara assim, olha, eu creio que tem favor que eu ainda nem experimentei, porque são todos os dias, eu ainda estou aqui, então tem muita coisa. Você pode declarar isso comigo? Eu creio que o favor de Deus está constantemente me perseguindo, bem como a minha família, e que ainda experimentarei coisas além da minha expectativa e sonhos, e também seguirão nas minhas gerações. Minhas próximas gerações, né, gente? Então, Paulo fala assim em Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ele está falando de nós, né, hoje, nos séculos vindouros, ele estava muito tempo atrás. Então, você está falando de nós que vivemos nessa geração e também está falando dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, que ainda viverão. Então, Paulo viu no Espírito o que estava vindo para outras gerações. Era favor imensurável, ilimitado, transcendente, inimaginável e depositado por um tempo específico como esse. Aí, isso aí não estava no programa, eu coloquei agora há pouco. Eu vou ler aqui rapidamente. Não estava no programa. Não, porque eu peguei no meio do caminho. Eu lembrei dessa história, vou ler para vocês, a gente termina aqui. Diz assim, cerca de 100 anos atrás, um grupo de pescadores estava descansando na sala de jantar de uma hospedaria no litoral da Escócia, contando histórias de pescador, né? Você imagina. Um dos homens fazia gestos largos, descrevendo o tamanho de um peixe. Quem é pescador aí? Meu Deus. Olha, o tamanho do peixe. Quando ele descreveu o tamanho do peixe, que ele havia pego, o braço bateu na bandeja de chá que uma criada estava servindo, lançando o bule na parede pintada, onde deixou uma irregular mancha marrom. Isso é história verídica. O dono da hospedaria avaliou o prejuízo e suspirou. Parece que toda a parede terá que ser pintada novamente. Talvez não, disse o hóspede. Deixe-me trabalhar nela. Não tendo nada a perder, o proprietário consentiu. O homem pegou pincéis, alguns vidros de óleo de linhaça e corantes em uma caixa. Então esboçou algumas linhas em volta da mancha do chá e preencheu com sombras e cores. Depois de algum tempo, uma figura linda surgiu com um alce, com um grande par de chifres. O homem escreveu seu nome no inferior da pintura, né? Ele assinou, pagou a refeição e foi embora. O nome dele é Sir Edwin Lance, famoso pintor de animais selvagens. Então, em suas mãos, um erro tornou-se uma obra de arte. As mãos de Deus fazem o mesmo, muitas vezes por nós, sem conta. Ele une as manchas irregulares e incoerentes da nossa vida e as transforma em expressões de seu amor. Nós nos tornamos pinturas para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, gente... Muito legal, gostei. Gostou? Isso, vou dizer para vocês o segredo. De última hora, sempre tem isso, né? Quando eu vi essa parte, eu falei, gente, eu tenho essa história, eu fico correndo lá. Por que eu tenho essas histórias? Porque eu leio muito, né, Poli? Nós lemos, eu e ela. Então, o Rafa também. Então, assim, para cada coisa que Deus me dá, eu lembro, tem uma história dessa lá em 1900 e alguma coisa, que eu peguei. Então, esse aí conta essa questão de que Deus está preparando a gente, né, pegando tudo que foi ruim, está fazendo uma pintura nova, né, para mostrar nos séculos vindouros. Então, eu e você somos uma pintura, hoje,
Mas nós, daqui a pouco, não estaremos mais aqui, né? Nós estamos mais perto do que vocês de ir embora, mas Deus sabe o momento, né? Mas nós queremos deixar uma tela da nossa vida, uma carta, né? Seria uma carta, uma figura, uma tela. Nós até compramos agora uma tela linda, né? Profética, lá no Remi, linda, gente. Umas mãos segurando uma chave. E eu e você, né? Então, que a gente seja também uma tela para mostrar o favor de Deus na nossa vida, para que as nossas gerações não desistam. Amém, querido? Então, eu fiz uma declaração aqui. Se você puder falar comigo, é melhor fazer, você vai ouvir, tá? Eu botei assim: se Deus pode mudar o coração de reis e nações, será que Ele não pode mudar o meu coração, o coração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, netos e dos meus pais? Então, nenhuma barreira é alta demais, nenhum abismo é largo demais para o meu Deus. Ele não está limitado no espaço, Ele opera no sobrenatural e ainda chama a existência as coisas que não são, né? Mas são, que não existem, mas que são reais. Amém, queridos? Então, terminamos aqui. Tem duas frases aqui que você... Essas frases nós vamos ler. Eu tinha várias passagens. Se você quiser anotar, quem estiver anotando, sobre favor, Provérbios 8:35. Muita passagem em Provérbios falando do favor. Provérbios 12:10. Provérbios... Tira aqui para mim, irmão. Provérbios 11:27. Salmos 106, de 44 a 45. E Salmo 31, 19. Eu vou ler só o Salmo 106, 44, diz assim: olhou-os, eu queria que você pensasse nisso, Deus está olhando para você. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Meu Deus do céu, né? Então, aqui vou ler o Salmo 31 que eu citei para vocês, diz assim: como é grande a tua bondade que reservaste. Então, tem favor reservado aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Eu botei que existe favor reservado, depositado, para um tempo especial. Então, além de experimentarmos hoje o favor de Deus, tem reserva. Isso aí. Né? Algo que já experimentamos e o que está reservado para o que está por vir. Isso aí. E aqui fala para os filhos daqueles que te temem. Isso aí. Eu achei isso incrível, o temor do Senhor, né? Então, tem essa frase: de um modo geral, temos uma visão limitada do favor de Deus sobre a nossa vida e dos nossos familiares. Nós precisamos pegar um óculos, um binóculo e ajustar essa visão errada de um Deus punidor, mas também que é um Deus justo, né? Como eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e poderíamos falar muito. Nós temos terminado todos esses encontros falando de arrependimento, né? Mas, então, se pensarmos que já experimentamos tudo de Deus, não sabemos o quanto Ele deseja derramar mais e mais, pois somos recipientes do seu amor, da sua graça e do seu favor. Isso aí. Amém, queridos? Então, eu posso terminar lendo isso aqui? É seu? Tá. Vontade. Favor com Deus, né? Favor em Deus, somos favorecidos. Um dia estarão, na verdade, eu botei isso aqui. Um dia o Elim falou assim para mim, lá em 1999, nós estávamos na escola da Rema, e ele falou para mim assim: desde um dia, nós éramos alunos, sentados no banco, né? Servindo e com o coração aberto. Ele falou assim: um dia nós vamos ajudar muitas pessoas. Eu falei: não, eu? Ele falou: eu e você. Eu falei: amor, você tem certeza? Né? Ele falou: um dia nós vamos ajudar. Incrédula. Era incrédula. Essa era a minha... Eu fui para aquela escola, ele achando que era para ele, mas era para mim. E eu precisava aprender a crer. E ele falou: um dia nós ajudaremos muitas pessoas. E ali... eu vi assim um amor transbordante de Deus sobre a nossa vida, como nunca antes, sem precedentes. Tudo que nós vivemos ali foi assim sobrenatural, foi favor, né, amor? Favor do início ao fim. E naquela época eu era aquela mula sem cabeça, que não acreditava nada, sabe? Mas Deus falou comigo e falou que era a hora, e eu tive que abrir mão de coisas que eu achava que eram tão importantes, que não era nada, para partir para um tempo novo, para um tempo como aquele que o Senhor tinha reservado para nós, né?
E hoje nós temos, não estou me gabando disso, mas eu não me achava capaz, e hoje nós temos 8 igrejas, né? Temos esses pastores maravilhosos. Tem uma escola que já se passaram 20 mil pessoas, né, Rafa? Por aí, assim. Então, eu estava lembrando também, nos dias de pandemia, vocês são prova disso, né? Onde as pessoas diziam assim, esses são os piores dias. A nossa igreja, gente, com todo o temor e diante de Deus, nós passamos os melhores dias ali da provisão de Deus. Todo mundo em casa, nós pregando o tempo todo, não deixamos de fazer as lives de oração, todo mundo de máscara, e nós vimos a provisão, nós vimos a proteção. Quantos de vocês experimentaram isso? A proteção, né? É claro, nós passamos por aflições, Jesus fala isso, perdemos queridos, mas perdemos uma pessoa. Na igreja perdemos uma Que pessoa. não era bem a nossa igreja como membro, né? Estava indo lá. Todos Deus passaram dias difíceis, né, mãe? Internados. Favor de Deus tremendo. Internados. E assim, aqueles que estavam internados, alguns, eu acho que 2 pessoas mais graves, Deus recuperou. Pum. Essa é a minha. Pega a tua branca. É que eu estou de preto, eu tenho que combinar, né? Tem que ter uma paciência. Você está de sapato branco. Hoje ela está engraçadinha. Gente. Amém, gente. Olha, vamos ficar de pé, vamos orar. Cada dia nós precisamos estar mais conscientes da presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, meninas, mas não dá mesmo. Amém, queridos? Amém.